Olá, voltamos com mais um episódio do Dr. Retina. Você provavelmente já ouviu falar em toxoplasmose, aquela doença associada a gatos, carne mal passada, que costuma preocupar bastante as gestantes. Mas o que muita gente não sabe é que esse mesmo parasita pode afetar os olhos, causando uma inflamação grave e recorrente, que em alguns casos pode comprometer a visão de forma irreversível. Hoje, no Dr. Retina, nós vamos falar sobre a toxoplasmose ocular, como ela se manifesta, quem corre mais risco e o que há de novo na ciência para tratar e prevenir essa doença. Comigo, mais uma vez, o especialista em retina, o Dr. Rodrigo Jorge, e o nosso convidado especial, o Dr. João Marcelo Fortes Furtado, referência em uveites e doenças infecciosas oculares. E, claro, a Evelyn Bandeca, trazendo as dúvidas do público. Dr. João, para começar, o que exatamente é a toxoplasmose ocular? É a mesma toxoplasmose que a gente costuma ouvir falar durante a gravidez? Rose, obrigado. É a mesma, é o mesmo parasita, né? Ele chama Toxoplasma gondii, e a gente lembra muito na gravidez porque a gente vai ter nessa situação normalmente a forma mais grave, né? Então, quando a mulher é grávida, ela tem a infecção e essa infecção ela passa para o feto, né? Isso pode dar não só problema nos olhos, mas inclusive aborto, problemas no cérebro, etc. É o mesmo parasita, tá? Agora, no olho, não necessariamente a pessoa que vai ter esse problema no olho ela teve esse problema na forma congênita, tá? Na verdade, a maioria das pessoas com esse problema no olho são pessoas que, durante a infância, adolescência ou idade adulta, elas tiveram o primeiro contato com esse parasita e tardiamente vão manifestar esse problema no olho, né? Que é uma inflamação causada por esse parasita, mas que a pessoa ela vai manifestar de diferentes formas, né? Com dificuldade de visão, olho vermelho, às vezes dor ocular, tá? Então é o mesmo parasita em fases diferentes aí, mas é a mesma coisa. Tá, ok. E como a pessoa contrai o parasita? Essa história de gato, carne mal passada, é verdade ou é mito? Olha, a maioria das vezes, imensa maioria das vezes, é através da ingesta oral, né? Então a pessoa, ou ela teve contato com carne crua, que todo mundo lembra, tá? Mas também com vegetais mal lavados, a forma congênita que a gente já falou, tá? E assim, é muito raro, mas pode ter também através de transplante de órgãos, tá? E até em quem trabalha com isso em laboratório, até em acidente de laboratório. Mas o mais comum disparado é na ingesta via oral. Quando a gente está atendendo uma pessoa que tem toxoplasmose, com ou sem manifestação no olho, é muito difícil a gente saber de onde ela pegou aquilo lá, tá? Porque os anticorpos, os exames de sangue que a gente faz, a gente não consegue diferenciar isso. E a forma que a gente vê no exame, a forma clínica, a gente também não consegue diferenciar, tá? Então, o que muita gente entendia no passado é que a forma congênita era mais comum e que praticamente quando a infecção por via oral era feita através de carne crua, mas a gente vê que em pessoas vegetarianas a infecção está presente e a gente vê que quando a gente segue pessoas ao longo do tempo, a gente vê que muita gente que não era infectada passou a se infectar, ou seja, não foi congênita, foi durante a vida, em qualquer momento da vida, tá? Então, qualquer coisa que faça a gente evitar o contato com o parasita, né, nessas situações de carne crua, de vegetais, a gente está diminuindo a chance de contrair a infecção. Muito se lembra e se fala, como a senhora bem comentou, da questão do gato, né? O felino, não só o gato doméstico, mas o felino, ele é o único animal que ele é o que a gente chama de hospedeiro definitivo, que é no gato, no felino, que ocorre a replicação de forma sexuada do parasita. Então só ele elimina o parasita nas fezes. Então uma situação que pode acontecer é o felino infectado libera o parasita nas fezes, por exemplo, no chão, e vem uma chuva e lava aquele material contaminado e vai atingir, por exemplo, uma plantação de alface. A gente não sabe, vai lá e ingere esse alface, tá? Essa é uma possibilidade. Ou caixa d'água contaminada também, tá? Então situações como essa. Tá, ok. E quais são os sintomas que podem indicar que a toxoplasmose afetou os olhos? Na maioria das vezes, a pessoa ela vai ter diminuição da visão, o que, é claro, é muito inespecífico, né? A maior causa
de diminuição de visão é a pessoa que não está enxergando bem por falta de óculos. É claro que a história ela não coincide muito, né? A baixa de visão pela toxoplasmose é uma coisa mais aguda, de uma hora para outra isso vai acontecer. Às vezes a baixa de visão ela está associada com vermelhidão, às vezes com dor também, tá? Mas dentre todas elas aí, o principal é a baixa de visão. Uma pessoa pode ter o contato com o parasita, né? Adquirir lá o parasita e ficar isso muito tempo sem manifestação? Sim, na verdade, a maioria, e ainda bem, né? A maioria das pessoas que em algum momento da vida se infectaram, elas não vão ter problema nenhum nos olhos. Tá? Isso, a gente aqui no HC, a gente costuma ver os casos mais complexos, tá? Mas se a gente for na população geral e fizer o exame de sangue em todo mundo, a gente vai ter uma porcentagem alta da população que vai ter o exame positivo, ou seja, que já teve a infecção em algum momento, e essa pessoa nem sabia. Não sabia porque foi uma coisa muito leve, que pode ser confundida com uma gripe, tá? E a imensa maioria não vai ter problema nenhum dos olhos, tá? Para dar um exemplo, uma vez a gente fez um estudo aqui perto de Ribeirão, lá em Cássia dos Coqueiros, inclusive que o professor Rodrigo também participou. A gente foi na população adulta, a gente colheu o exame de sangue de todo mundo e a gente achou um número de mais ou menos 65% da população positiva, ou seja, já teve contato. Dessas pessoas que já tiveram contato, mais ou menos 1 a cada 20 tinham lesões no fundo de olho sugestivas da toxoplasmose. Tá? Então 1 a cada 20 de quem se infectou. E nem todo mundo, né, na verdade a minoria dessas pessoas com lesão no olho sabiam do problema ou tinham baixa de visão por isso. Porque se a lesão for muito pequena, for muito periférica ali no fundo do olho, pode acontecer também da pessoa ela se curar por ser uma pessoa saudável e nem saber daquilo lá e ter uma boa qualidade de vida apesar daquilo. Em que momento na gravidez que isso vai fazer uma diferença? Como que ela vai fazer uma diferença? Aquelas que pegam durante a gravidez ou durante a gravidez quem já teve o contato ela pode manifestar alguma coisa diferente? O grande problema é quando a gestante pega na gravidez. Tá? Não que não seja impossível alguma outra forma, mas é uma coisa muito rara, uma coisa muito pouco descrita na literatura. Então, de maneira geral, pegar na gravidez é um grande problema. É por isso que isso é testado ao longo da gravidez. Tá? Então, a cada trimestre, pelo menos, tem algumas recomendações de quando possível a gente testar até mais que isso. Tá? E esse é um exame que é feito também no bebê ao nascimento, tá? Para a gente tentar detectar e tratar mais rápido. Tá? Para o feto, em geral, quanto mais cedo ocorrer a infecção, mais grave com risco até de aborto, tá? Mas mesmo no final da gravidez, quando o feto ele já está bem formado, é possível que ele nasça bem do ponto de vista neurológico, mas que tenha grandes problemas nos olhos ali por uma infecção tardia ali na gravidez. Tá, e ela é uma doença que pode causar a cegueira? Ela pode, tá? A retina, e aí o professor Rodrigo ele pode falar melhor, ela é um tecido no fundo de olho, né? Um tecido que não regenera, tá? E a gente tem na retina os fotorreceptores, né? Então células que captam a luz para levar a informação para o cérebro, tá? Então se ocorre uma lesão pela toxoplasmose na área mais nobre ali da nossa retina, é possível que mesmo uma pessoa saudável e mesmo usando o remédio de maneira adequada, que ela tenha uma sequela importante na qualidade de vida, porque aquele tecido que, vamos dizer assim, que morreu pelo parasita, ele não vai se regenerar. Então isso pode acontecer sim. Tá. E existe a cura completa ou a toxoplasmose ocular pode voltar com o tempo? Não existe ainda, e eu digo ainda porque existem várias pesquisas e eu espero que em algum momento a gente mude, né, isso que a gente está conversando, mas o parasita ele é, entre aspas, muito esperto, no sentido de que na hora que vem a nossa imunidade e o remédio, ele forma cisto no tecido, em qualquer tecido da pessoa, e a parede desse cisto ele vai bloquear a ação da imunidade ou do remédio, então ele fica no corpo da pessoa, tá? Então, mesmo numa pessoa saudável. Então, a pessoa, uma vez que ela é infectada, ela tem um risco vitalício de ter manifestações tardias, e essas manifestações tardias, quando ocorrem, normalmente são no olho, tá? Então existem várias pesquisas que estão tentando mudar isso, né, que agir nesse cisto, mas hoje em dia
a gente não consegue curar a pessoa. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir a chance de uma nova crise, mas essa nova chance, ela nunca vai ser zero nesse momento. Tá, ok. E quem já teve a toxoplasmose ocular, ela precisa fazer um acompanhamento com o oftalmologista para o resto da vida? Olha, a gente aqui, inclusive estudando no nosso ambulatório, a gente foi tentar entender quais são as pessoas que têm mais chance de ter complicações e novas crises, tá? E o que a gente viu? Adultos maiores de 65 anos, pessoas que têm algum problema de imunidade, tá? Sejam pessoas transplantadas, gente que usa remédio imunossupressor, pessoas com AIDS, elas têm uma chance maior de ter novas crises. E pessoas que tiveram a última crise de maneira recente. Para essas pessoas, a gente sugere um segmento com pouco espaçamento no oftalmologista, por exemplo, a cada 3 meses. Tá? Para pessoas que tiveram isso há anos ou décadas, isso vai cair aí no segmento anual do exame normal de vista que é feito. A única coisa aí é que precisa ser feito também um exame com a pupila dilatada, com fundo de olho, etc. Mas então, para quem tem uma lesão antiga, o exame de rotina no seu próprio oftalmologista, sem ser especialista em infecções, ele já consegue detectar se tem alguma alteração. Tá, ok. E há formas de prevenir, especialmente para quem tem contato aí com animais ou trabalhadores da área rural? Você já falou um pouquinho aí no início, mas dá para repetir? Isso. Pessoas que têm um risco maior, tá? São pessoas que manuseiam carne crua, tá? Então quem trabalha em açougue, então usar luva. Quem tem gato, na hora que for trocar ali aquela areia, né, das fezes do gato, sempre usar a luva, principalmente se for gestante, é preocupação maior ainda, tá? A questão da carne, nunca comer crua, se possível, tá? E aí a carne eu falo carne de animais de sangue quente, tá? O peixe, que o pessoal gosta de comer sushi, o peixe, felizmente ele tá fora dessa, tá? Mas carne de vaca, por exemplo, carne de cordeiro, o ideal é comer bem passada, tá? E a questão dos vegetais, se puder tirar a casca, melhor, tá? Porque aquele cloro que às vezes a gente usa naquela limpeza, ele não serve para matar o parasita, tá? Então seria mecanicamente a gente lavar, ou se a gente tivesse no nosso sistema de água e esgoto um filtro capaz de bloquear o parasita, tá? Aquele cloro em si, ele não vai ajudar nesse sentido. Ok, então é uma notícia triste para quem gosta do churrasco sangrando, né? Sim. Assim, a maioria, como eu falei, a maioria das pessoas, ela vai passar a vida inteira sem ter grandes problemas. A gente ainda entende muito pouco o porquê que algumas pessoas saudáveis têm formas graves no olho e ficam tendo crises ao longo da vida, e a imensa maioria das pessoas são infectadas, mas que não tem nada, né? A gente nunca sabe, assim, tem alguns entendimentos, né, que eu falei para a senhora, mas existem algumas exceções que a gente não sabe o porquê que aquela pessoa, que se não fosse pela toxoplasmose seria totalmente saudável, e mesmo assim ela fica tendo várias crises e afetando bastante a qualidade de vida dela. Uma dúvida que fatalmente vai chegar aí no público também. O olho é o principal afetado pela toxoplasmose? Ele é o principal afetado. Eu já vi gente discordando no sentido de que, assim, tem gente que me falou assim, não, na minha ideia ele não é o mais afetado, é que no olho a pessoa percebe mais, tá? Mas que a gente vê que sim, tá? Então quando a pessoa vai ter problema com isso, o adulto saudável, esse problema normalmente é no olho. Tá, e quais outros órgãos que pode ser afetado? O parasita, ele pode, tecnicamente, ele pode infectar qualquer célula que tem núcleo, tá? Então, a hemácia, né, o glóbulo vermelho não, mas tecnicamente qualquer outra célula ele pode infectar. O que a gente vê, por exemplo, na pessoa que tem imunidade baixa, por exemplo, num paciente com AIDS, isso é um grande problema no sistema nervoso central, tá? Ele vai se alojar lá e pode dar problemas graves, até com risco de morte, tá? Fora isso, em termos de frequência, o olho é o grande local, entre aspas, o grande reservatório, tá? Mas o que a gente vê nos outros animais é o músculo esquelético também. Tá, ok. Agora vamos entender o que a ciência tem feito para tratar a toxoplasmose. Dr. Rodrigo, o tratamento ainda é baseado em antibióticos, corticoides. Há outras abordagens sendo estudadas? Bom, nós temos uma pesquisa aqui do nosso serviço
em que nós não fugimos do tema antibióticos, mas a forma de entregar o antibiótico no olho é diferente. Então, em conjunto com colegas da farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fundação Ezequiel Dias, também de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né, professor Armando, a professora Silvia Fialho, nós desenvolvemos um pequeno implante que contém microgramas de um antibiótico que é capaz de controlar o parasita, que é a clindamicina. Então, vou mostrar aqui uma foto para vocês. Aqui, nessa seta branca, nós temos o implante dentro do olho. Aqui nessa região, nós temos o nervo óptico, e aqui uma alteração esbranquiçada, onde nós temos a infecção pelo toxoplasma. Infelizmente, nesse caso, notem, a infecção ela acometeu o centro da mácula, né? Então, o aspecto ativo da infecção pelo toxoplasma na retina, aliás, é importante frisar que ele pega primeiro o tecido retiniano e depois ele se estende para o tecido que é posterior à retina coroide. Então, uma retinocoroidite, ele inflama a retina e a coroide. Quando ela está ativa, então, novamente, nós temos essa alteração amarelada, esbranquiçada. Quando cicatriza, fica uma cicatriz mais enegrecida, um branco menos fosco, tá? Então, nesse caso, nesse paciente, nós colocamos esse implante. Aqui está o implante, ele é colocado dentro da cavidade vítrea do olho e ele libera lentamente esse antibiótico. Qual que é a vantagem? Com a liberação lenta desse antibiótico, o paciente ele não precisa tomar com frequência, várias vezes ao dia, o comprimido. Isso aqui aumenta a adesão ao tratamento. O paciente ele não precisa de comprar remédio, ele não precisa de lembrar de tomar comprimido, e esse implante ele pode ficar em média de 3 a 6 meses dentro do olho. Então, nesse estudo que nós começamos e terminamos agora esse ano, nós mostramos que esse implante ele foi seguro, em primeiro lugar. Então, ele não machucou a retina do paciente. E também, uma felicidade nossa foi verificar que ele contribuiu para o controle da infecção. Então, ele foi seguro e nos pacientes que nós usamos, ele contribuiu para o controle da doença. Então agora, né, nós pretendemos começar um novo estudo, desta vez com um número maior de pacientes. Esse primeiro estudo ele incluiu apenas 5 pacientes, mas nós pretendemos o ano que vem, sob a coordenação do professor João Marcelo, iniciar um novo estudo, desta vez com um número muito maior de pacientes e com um grupo controle, né? Então esse novo estudo será um estudo fase 2. E um último aspecto muito interessante do implante é que estes pacientes nos quais nós usamos o implante, nenhum deles teve recidiva dentro de 1 ano após a colocação do implante. Essa recidiva, ela é comum? Essa recidiva, João, posso estar enganado, mas ela acontece em torno de 15% a 20% Isso, no primeiro ano? Uma vez a gente fez um estudo aqui, a gente achou 13%. Uhum. Então, de cada 10, né, de cada 100 que tem, 15 vai ter recidiva. Recidiva explica nova infecção. O que é uma nova infecção? Ela recorre geralmente na margem da infecção antiga. Então, vou dar um exemplo. Aqui você teve a primeira, né? Aqui são cicatrizes antigas.
e ela recorreu agora perto da antiga, Tá. né? Porque nas células vizinhas à cicatriz antiga, você pode ter o Toxoplasma gondii na forma de cisto, extremamente resistente a qualquer tratamento convencional com antibiótico terapia. Então, nós acreditamos que, além de contribuir para uma grande adesão ao tratamento, nós também talvez possamos diminuir a recorrência da doença com esse implante. Tá, ok. E, professor, e quanto às gestantes? O que a ciência tem mostrado para prevenir que o bebê nasça com toxoplasmose congênita que afete os olhos? Bom, eu acho que o principal ponto com relação às gestantes é o pré-natal. Um pré-natal bem feito, né? Acho que não tem outra medida que seja mais importante. Então, a dosagem de anticorpos contra o toxoplasma ela é obrigatória no pré-natal, e para as gestantes que não têm anticorpos contra o toxoplasma, para essas gestantes elas têm que ficar com cuidado redobrado, elas têm que ter o cuidado redobrado com relação a todas essas medidas que o professor João Marcelo acabou de falar. Não pode comer carne crua de forma alguma, né? Tem que tomar muito cuidado com alimentos crus, lavar bem as verduras, lavar bem as frutas e, como ele já comentou, tudo que puder ter um cisto, né, do toxoplasma deve ser evitado. E por que isso? Porque a toxoplasmose, principalmente nos primeiros meses da gravidez, ela pode causar diversas malformações, e a mais importante delas é a microcefalia, com consequências graves para o bebê, né, e para o desenvolvimento depois, caso essa criança venha a ser concebida. Tá, ok. É alta a incidência de toxoplasmose na nossa região, no Brasil? Olha, igual o exemplo lá de caça dos coqueiros, né? 65% da população adulta a gente imagina que tem o exame positivo, ou seja, que já foi infectado. Isso é mais alto do que a média de outros continentes. Tá? Então, é mais alta. Então, como tem essa população mais alta, com isso a gente acaba vendo mais problemas nos olhos e mais complicações. Tá? Então, a resposta é sim. Tá, ok. Agora vamos conversar aí com a nossa produtora aí de conteúdo, a Evelyn. Evelyn, o que o público está perguntando sobre a toxoplasmose? Recebi algumas perguntinhas e vou fazer para vocês. A doença passa de uma pessoa para outra, além desse momento da gestação? Não, na gestação sim, tá? Mas não passa, tá? A gente tem que comer a carne de algum outro animal, né? E a gente não espera que isso vai acontecer humano, ou na ingestão de outras comidas contaminadas, tá? Então, um humano infectado não vai passar para outro humano não infectado, tá? Então, não. Tá. Então, esse tratamento, ele vai ser feito apenas para pessoas que tiverem um traço foi atingido os olhos, e não devem procurar o serviço aqui para tratar toxoplasmose do corpo todo. É isso, doutor? Sim, porque perfeito. Muitas pessoas, quando viram, ficaram pensando que de repente seria uma cura para a toxoplasmose de modo geral. Como que é isso? Não, no caso do nosso trabalho com o implante, esse implante, a grande vantagem dele é que ele só atua no globo, na retina. Tá. Então ele vai distribuir antibiótico localmente. Inclusive, ele diminui, obviamente, a chance de efeitos colaterais sistêmicos dos antibióticos, né? Um antibiótico muito utilizado no passado foi a sulfa, hoje é o Bactrim, mas mesmo o Bactrim, você tem reações alérgicas graves, às vezes os pacientes desenvolvem
reações na pele muito importantes, né? E eles têm que parar o uso do antibiótico, né? E, obviamente, nós não tivemos nenhum tipo de reação quando nós usamos o implante que utiliza microgramas do antibiótico, né? Quando a gente usa via oral o antibiótico, a gente usa gramas. É uma quantidade milhares de vezes maior no comprimido do que dentro desse pequeno implante, que ele tem cerca de 6 milímetros, o implante que é colocado dentro do olho. E esse implante a gente precisa tirar depois, como outros que são colocados no corpo para tratamento, ou não? Esse implante, ele é biodegradável, então ele é reabsorvido aos poucos pelo próprio organismo, ele não precisa ser retirado. E aí uma pessoa que teve toxoplasmose ocular e quando jovem, uma adolescente, que tem apenas as marquinhas ali, às vezes até já foi curado de outra forma. Como que já que agora a gente sabe que pode voltar, ela pode ter ainda uma manifestação mais grave na visão mais para frente, ela agora não tem sintomas, precisa mesmo acompanhar uma vez por ano, ou como que funciona isso? Acho que fica um pouco inseguro para o público entender, eu já tive e agora não tenho mais, como que eu vou cuidar disso daqui para frente? A cicatriz ela fica lá, né? A retina não regenera, então para a vida inteira vai ter aquela cicatriz e quem examinar aquela pessoa vai perceber que em algum momento da vida ela já teve aquilo. Vale a pena sim uma vez por ano, tá? Pra fazer o exame dentro do exame de rotina do oftalmologista, a única coisa aí é com a pupila dilatada, tá? A chance ela vai diminuindo ao longo da vida, nunca é zero igual a gente já comentou, tá? Para algumas situações que a pessoa tem um risco aumentado, imunocomprometidos, né, pessoas com graves problemas de saúde, idosos que têm imunidade mais baixa, ou quando a cicatriz é muito perto da área nobre da retina, tá, o centro da retina que a gente chama de mácula, em alguns casos a gente pensa se vale a pena a gente usar um remédio que a gente chama de profilático, né, para evitar ou diminuir a chance de uma nova crise, e aí nesses casos ela vai usar uma dose menor do remédio, pelo menos por um ano, tá? Claro, sob supervisão, checando exames de sangue, etc. Mas a gente vai tentar com isso diminuir a chance de uma nova crise. Não vale a pena fazer isso para todo mundo, igual o professor Rodrigo falou, né? Então se a gente pensar que 13% vai ter a reativação, se a gente passar esse remédio para todo mundo, em teoria a gente está tratando, entre aspas, à toa 87 para beneficiar 13. Então o ideal é tentar pensar quem tem o maior risco, e nesses com maior risco, se for o caso, a gente tentar se adiantar e usar esse remédio. Agora, a imensa maioria das pessoas que tem essas lesões antigas vão ter uma vida normal, não precisam se preocupar com isso. A única coisa é que no exame de rotina lá para ver óculos, etc., avisar o médico, né, se é a primeira vez que ele está examinando a pessoa, para falar, olha, eu tive já um problema, eu quero fazer o exame com a pupila dilatada, só isso. Acho que um ponto importante também para a gente lembrar é que o paciente que teve a inflamação pelo toxoplasma, a retinocoroidite, ele tem uma alteração do gel vítreo um pouco mais precoce. E é muito importante esse acompanhamento que o professor João Marcelo comentou anualmente, porque essa degeneração do vítreo precoce pode, em alguns pacientes, né, fazer com que esse vítreo puxe a retina precocemente, né, em pessoas mais novas, e pode originar um rasgo e um descolamento de retina. Então nós já publicamos um trabalho em que nós associamos cicatrizes de corioretinite, de retinocoroidite por toxoplasmose com descolamento de retina. Então, apesar da infecção estar controlada, ainda tem um risco, entre aspas, das alterações do vítreo, levando a uma maior chance de descolamento de retina. Então, é importante o paciente com toxoplasmose, com cicatriz, mesmo na fase cicatricial, ter ainda um acompanhamento oftalmológico. E a pessoa também pode ser reinfectada, ela pode ter contato mais uma vez ao longo da vida com, né, o agente causador da doença. Então o estilo de vida aí tá
Perfeito, perfeito. Né? Se ela continuar comendo, como o professor João Marcelo falou, tem gente que mora em sítio, fazenda e come um carneiro por mês, né? Se ele não tomar cuidado, né, e não assar muito bem essa carne, ele vai ser reinfectado. E as pessoas que fazem adoções de animais, tem alguma recomendação? Eles podem, por exemplo, eu adotei um gato. Isso é muito comum no dia a dia. Eles podem fazer algo? Existe uma vacina? Eles podem levar no veterinário para ter alguma prevenção desse animal, assim? Vacina não tem ainda comercialmente disponível, também tem vários testes, tá? O gato, ele vai se contaminar ao ingerir algum outro animal, por exemplo, um camundongo, né? Então, se o gato fica só em casa e come ração, essa é uma maneira de controlar, tá? Um outro jeito também é testar o gato, o exame de sangue. Então, se ele normalmente vai liberar o parasita no ambiente por no máximo 3 semanas depois da infecção primária dele. Então, se é um animal que já foi infectado no passado, ele já passou esse período, então não vai ter problema. Mas o melhor jeito é controlar o que o gato vai comer. Se ele comer um animal, ele tem chance de se infectar, né? Então, o gato que sai de casa, come roedores principalmente, né, ele vai ter uma chance maior do que quem fica só em casa comendo a ração controlada. Legal. A dúvida que ficou aqui a carne de vaca, por exemplo, estou pensando no churrasqueiro. A carne que a gente come normalmente, ela também precisa vir controlada, ser de criadores controlados, o risco é menor? Olha, o ato de congelar a carne, que normalmente é feito, ele já ajuda bastante, tá? De maneira geral, animais confinados, eles vão ter outros problemas, mas os animais confinados têm menor risco de serem infectados, porque eles não estão no ambiente, tá? Agora, o ato de congelar a carne para conservação e o ato de aumentar a temperatura ali na hora de preparar, isso vai diminuir ou até eliminar a chance de infecções. Então, é sempre bom comer aquilo que tem procedência, né? Uma procedência isso, e bem passado. Eu não como, eu tenho medo de comer carne crua. Bom, acabamos aqui mais um episódio do Dr. Retina. Agradecemos ao Dr. João Marcelo Fortes Furtado pela aula sobre toxoplasmose ocular e ao Dr. Rodrigo Jorge, que trouxe as novidades científicas sobre diagnóstico e tratamento. E, claro, a Evelyn, né, que deu voz às dúvidas do público. A toxoplasmose ocular nos lembra que pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença, especialmente quando o que está em jogo é a visão. Siga o Dr. Retina nas plataformas de streaming e nas redes sociais e continue acompanhando os nossos episódios, porque informação e prevenção andam lado a lado. Até o próximo episódio.